O esporte só vale a pena quando a gente tem trazer a ciência de dentro da universidade, colocando em prática e inserindo pessoas. Esporte escolar, porque o esporte escolar é, é a casa, é a base que vai sustentar todas as cadeias do esporte para frente. Se você me pergunta como é que está o Brasil, eu diria para você que está muito bem preparado para ir a Londres. O Brasil está entre os 10 países mais bem colocados nos esportes paralímpicos. A pretensão do Comitê Paralímpico é ficar entre as 6 melhores nações na próxima Paralimpíada, em Paris. O professor Ivaldo Brandão ocupou funções de destaque na organização do paradesporto brasileiro, sendo por mais de 10 anos presidente da Associação Nacional de Desportos para Deficientes e, mais recentemente, ocupou a vice-presidência do Comitê Paralímpico. O professor Ivaldo Brandão vem ao Papo Cabeça com Pé para analisar o momento do paradesporto Brasil e a importância do esporte no processo inclusivo das pessoas com deficiência. Assista ao Papo Cabeça com Pé. Bem-vindo, professor Brandão. Qual é a importância dos esportes paralímpico na inclusão das pessoas com deficiência? Fábio, boa tarde aí a todos que estão envolvidos nessa live aí. Você, principalmente, você sabe que você é o exemplo vivo da inclusão, né? Eu acho que o esporte te fez uma pessoa incluída em todos os sentidos. E aí, quando a gente fala da importância do esporte para a inclusão, a gente leva no exemplo claro que foi a bocha, que foi a Petra, né? Que foi o polibate e outros esportes aí de inclusão que viraram esporte de competição. A bocha, até pouco tempo, no Brasil, ela não era um esporte competitivo. Ela se tornou um esporte competitivo por causa dessa imensa inclusão que nós fizemos. Você faz parte dela, né? Você, você participou comigo durante diversas competições pelo mundo afora aí, ganhando medalhas, participando e trazendo para dentro da nossa sociedade uma resposta do que é o esporte inclusivo, né? Ultimamente, aí, há um tempo atrás, antes da pandemia, você se deslizava dentro de uma pedra, né? Correndo e fazendo coisa que jamais alguém poderia imaginar que um PC, né? Uma pessoa com paralisia cerebral, na profundidade que tem você, né? Nas limitações que você tem causado pela sequela da paralisia cerebral, pudesse estar numa pista de atletismo correndo até mais rápido do que várias pessoas aí. Então, esse é um exemplo da inclusão. Eu acho que o esporte só vale a pena quando a gente tem essa trazer a ciência de dentro da universidade, colocando em prática e inserindo pessoas. Eu acho que esse é o mote principal do esporte de inclusão. Então, a importância que ela tem, a gente não consegue nem mensurar. Eu queria que o Senhor nos contasse um pouco sobre a
a história do, do esporte paralímpico. Interessante, né? A gente tem aí uma estrada boa, né, de experiência no esporte paralímpico. O esporte paralímpico, na realidade, o esporte para pessoa com deficiência, vou reverter a sua pergunta, né? Porque nem todo mundo pratica o esporte paralímpico. Ele pratica o paradesporto, né? Se fala que uma pessoa é um atleta paralímpico quando ela participou jogando, competindo numa Paralimpíada, né? Então, essa que é. E a gente costuma falar que todos aqueles que praticam uma modalidade paralímpica generaliza dizendo que é um atleta paralímpico, mas nunca foi uma Paralimpíada. Mas, com todo respeito, eu acho que isso é importante até para desmistificar, né, essa coisa que se coloca que uma pessoa com deficiência não pode praticar esporte. Então, no Brasil, Fábio, a gente tem, depois da criação do Comitê Paralímpico, porque todos os esportes anteriormente eles eram praticados na ANDE, Associação Nacional de Desporto para Deficientes. Então, depois que houve uma organização por modalidades, e aí a coisa cresceu, veio o Comitê Paralímpico, essas coisas foram se firmando, e hoje a gente tem no Brasil uma coisa muito importante, que é uma organização forte, um projeto forte, aonde o Comitê Paralímpico administra algumas modalidades, mas as associações e as confederações também têm projetos muito sólidos, né, que vão levar esses atletas para os Jogos Paralímpicos de Inverno e para os Jogos Paralímpicos de Verão. Isso aí é uma realidade. Mas no Brasil, depois que eu fui para o comitê e peguei o projeto de esporte paralímpico na escola, a gente fez um seminário gigante, levou para o Brasil e o comitê adotou uma nova postura de levar, né, é, dentro das suas atribuições. Antigamente o comitê levava só para Jogos Paralímpicos e campeonatos mundiais. O comitê hoje ele mudou a sua filosofia e começou a investir no esporte escolar, porque o esporte escolar é, é a casa, é a base que vai sustentar todas as cadeias do esporte para frente. Então, depois de 2017, foi a data que a gente começou a fazer esse trabalho no comitê. O comitê começou a trabalhar isso, mudou todos os seus planejamentos, e hoje existe uma base muito forte pelo Brasil trabalhando o esporte escolar, que é, eu acredito, o esporte de inclusão, né? Como a gente falou na primeira pergunta que você me fez, está bem solidificado dentro da escola, levando uma proposta em que todos podem participar, todos podem fazer, independente da sua limitação e respeitando também essa limitação. Entendeu? Então, eu acho que hoje o esporte paralímpico, ou o esporte, ou o paradesporto, vai muito bem, né, no Brasil, tem uma base muito boa, e a gente chega, né, para a Paralimpíada que vai acontecer esse ano aí, muito forte e com os objetivos bem solidificados. Qual é a importância de levar o esporte para o Paralímpico para as escolas? Então, o que a gente fala de importância de levar é a gente tentar buscar um canal de comunicação entre os grandes centros conhecem muito bem essa realidade, mas se você for para os interiores,
poucas informações chegam, tem poucos professores conhecedores da importância que é a prática da atividade física pela pessoa com deficiência. E eu não falo nem no esporte, eu falo prática de atividade física regular. Hoje, a Organização Mundial de Saúde recomenda que não só a pessoa normal, mas como a pessoa com deficiência tem que praticar atividade física. Né? É uma pessoa que necessita ter a sua atividade melhorada, né? Para que você tenha melhor autonomia, para que você consiga depender menos das pessoas que te cercam. E isso só acontece a partir do momento que você começa a praticar uma atividade física, um esporte adaptado, né? Você consegue entrar num clube, você consegue entrar numa quadra, você consegue. Então, isso a gente aprende na escola. Por isso é que a importância de fazer essa inclusão escolar da prática do esporte adaptado, da prática do esporte paralímpico, que vai ser, e ela vai, como é que se diz? Ela é uma ressonância, boca de ressonância, que vai levar para muitos lugares. Então, hoje o comitê está fazendo isso em todos os 27 estados, 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, você tem a oportunidade de levar isso para os professores e para a escola, e, em breve, a gente vai ter respostas muito interessantes dessa disseminação e desse fomento. Hoje, como está o esporte paralímpico brasileiro em relação ao, ao resto do mundo? Hoje, o esporte paralímpico brasileiro ele trabalha para estar entre as 10 principais potências mundiais. Então, você vê que tem um objetivo aí. Ele está muito bem, né? Principalmente nas modalidades aí, atletismo, natação, tênis de mesa, bocha, né? E tem outras modalidades importantes aí que o comitê está muito forte. Está muito forte. No vôlei, sentado, você tem badminton, que é uma promessa boa, taekwondo, tem diversas modalidades importantes aí que são promessas de conquista de grande ciclismo. Então, se você me pergunta como é que está o Brasil, eu diria para você que está muito bem preparado para ir a Londres, para ir a Paris. Entendeu? Então, Paris é logo ali, né? Ça va Paris. Então, eu acho que o Brasil vai fazer uma boa campanha. Não se fala de colocação, mas o objetivo é ficar entre os 10 melhores países que vão disputar os Jogos agora em 2024. Como o Brasil consegue ser um, um, ser um, a ser uma potência paralímpica sem ser uma sem ser uma potência olímpica. Você é maldoso. Você é maldoso. Capcioso. Né? Capcioso. Olha só, o movimento olímpico ele está se fortalecendo agora, ultimamente. Né? Eu tenho acompanhado os dois movimentos, tanto o olímpico quanto o paralímpico. Ele tem se fortalecido em várias modalidades. Eu acredito que o nosso grande problema, o Fábio, é que ainda não temos um programa de governo, né, que alimente um projeto, né,
de esporte para o Brasil. Você tem o projeto do Comitê Olímpico, você tem o projeto do Comitê Paralímpico, mas deveria ser um projeto de Estado, né? É onde você deveria ter obrigatoriedade nas escolas, que não é obrigatório você fazer o esporte, né? Até pouco tempo não se tinha nem jogos escolares, voltou recentemente, né? Então, quando você não tem uma base preparada, isso reflete no alto rendimento, né? Isso reflete no alto rendimento. Hoje não, hoje tem-se um estudo de um projeto que vai realmente levar, melhorar essas bases para que a gente tenha no futuro próximo respostas boas. Todo mundo tem inveja do projeto Paralímpico, porque ele é forte, tem objetivo, tem metas, tem visão, sabe onde quer chegar. Durante muito tempo, a gente está entre as seis potências mundiais no esporte paralímpico. Então, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E cento e poucos países, o Brasil está em sexto. Então, ele tem realmente muito. Ele está muito solidificado com isso. Agora, eu acho que, como é a nossa área, a gente tem que pensar muito na nossa área. Como você pergunta se ele não é potência olímpica, eu acho que o Brasil vai chegar. Vai levar tempo, mas vai chegar, né? Mas eu acho que a gente não pode comparar as duas coisas. São coisas diferentes. A quantidade de provas que se oferece para o Paralímpico é diferente da quantidade de provas que se oferece para o Olímpico. Vamos pegar o atletismo, né? Você pega 100 metros, aí você tem uma final de 100 metros com 8. Mas aí chega no Paralímpico, você tem uma final masculina, da classe A, da classe. Né? Aí você tem do PC, você tem do cadeirante, você tem do andante, você tem do. Então, tem várias classes. Então, você tem muito mais oportunidade de ter o quê? De conseguir mais medalhas. Então, eu não posso comparar o movimento olímpico, realmente é extremamente difícil porque a gente não tem um programa muito forte para que desenvolver isso aí, né? Porque isso é responsabilidade das confederações e não do Comitê Olímpico. Desenvolver, fomentar, isso é responsabilidade das confederações. Então, Fábio, o que o comitê faz muito bem, o Comitê Paralímpico, ele distribui os seus recursos para que as confederações fomentem e desenvolvam as modalidades de base. E aí você tem o reflexo disso lá no esporte, nas medalhas e nas conquistas que o Brasil participa. É simples assim. É um projeto forte, de base, né? Buscando as competições de alto rendimento. Então, é um projeto de longo prazo, que a cada 4 anos ele é medido, ele é avaliado. Avaliado como? Ele é avaliado na quantidade de medalhas que ele recebe no seu quadro e na sua participação. Eu queria que que o senhor analisasse um pouco como está a formação dos professores de educação física e em relação às pessoas com deficiência. Fábio, olha só, essa formação que a universidade propõe, ela é somente uma orientação, né? Muito pouco. Hoje, a formação do profissional de educação física, ele tem que ser complementado depois que o cara se forma, porque o que eu vejo
é que uma carga horária muito reduzida para falar sobre todas as deficiências vai deixar muitas lacunas na formação desse profissional. Ele talvez possa gostar de uma deficiência física, mas ele não sabe nada da deficiência visual, ou ele não sabe muito da deficiência intelectual. E aí, sabe, e aí você tem aí umas lacunas que elas vão ser preenchidas depois da formação. Eu acho que no Brasil a gente ainda tem poucos cursos de formação, de especialização em diversas áreas, que tem que ser fomentado. A gente tem ainda que ter uma formação continuada. O comitê está fazendo alguns cursos interessantes aí, dando uma formação mais ou menos sem muita profundidade, mas importante para que todos conheçam o que é a pessoa com deficiência. Mas falta muito para a gente ter profissionais, e a gente perdeu a oportunidade durante os Jogos Paralímpicos de 2016. Esse seria o legado que a própria cidade deveria ter deixado, né? Aproveitado essa realização dos Jogos, desde 2012 até 2016, a prefeitura não fez nada, não se aprofundou para buscar e deixar, aproveitar o evento, né? E trazer uma melhoria na formação dos profissionais de educação física, né? De certa forma, oferecer cursos que eles participassem também dos jogos, de uma forma geral, para ter mais conhecimento de como é que as pessoas com deficiência competem, como é que elas vão para lá, como é que elas se deslocam, como é que elas são conduzidas, como é que... Isso tudo faltou. Faltou. Não houve o que a gente chama de legado, né? O legado que teve dos Jogos foi para São Paulo na construção do centro lá. Então, aquilo lá, agora é que está se construindo alguma coisa aqui, depois de 6 anos, 7 anos, está construindo ali a Arena Carioca, uma escola, está construindo algumas coisas que a gente pode usufruir e colocar os nossos profissionais. Eu mesmo estou fazendo uma formação, uma capacitação dentro das vilas olímpicas aqui no Rio, para que os professores possam ter mais conhecimento de como atender as pessoas com deficiência. Isso já está fazendo um ano, né? Sábado que vem agora eu tenho várias aulas práticas, trazendo profissionais de fora do Rio de Janeiro, para poder dar melhores orientações aos professores das vilas olímpicas e paralímpicas que atendem pessoas com deficiência. Então, veja o legado 7, 8 anos depois que a gente começa a fazer isso.